E sobre essa violência doméstica, está demais, não está não, gente? Está demais. Tá? Realmente a coisa está difícil. A gente conversa ao vivo com José Porto. Porto, difícil é combater esse tipo de crime em ambiente familiar, né? Porque não tem horário para acontecer. Você não sabe. Isso é um imprevisto. É um imprevisto. Bom dia, Porto. Prazer em vê-lo aqui. Bom dia, Edivaldo, e a você que nos honra com a companhia aqui no Cadeia Neles. Pois é, Edivaldo, situação lamentável, né? Mostrada aí pelo Derek Bueno na reportagem, ou seja, toda a suspeita é que o homem insatisfeito, né, com um possível fim de um relacionamento, acabou ateando fogo, provocando um pânico, um risco, colocando aí 10 famílias em riscos, perdão, nesse edifício, né, em risco nesse edifício. Agora, são casos difíceis que acontecem ainda no seio das famílias, quando a gente fala desse enfrentamento contra, né, a violência praticada aí em desfavor das mulheres, né? Na maioria dos casos, isso dentro de casa. E é uma situação que tem fatores culturais, tem ainda esse empoderamento da mulher que vem ajudando muito, né, na questão dela saber do seu papel e principalmente na defesa e nas suas garantias de segurança, pessoais mesmo. A gente debate esse assunto hoje, conversa sobre isso aqui no Cadeia Neles. A nossa convidada é a doutora Rosana Leite Antunes de Barros, que é defensora pública de Mato Grosso e que nos honra muito, Edivaldo, inclusive, de ser, né, a coordenadora nacional da Comissão de Defesa dos Direitos direitos da mulher, né, e promoção aí de defesa da mulher em todo o país. Doutora Rosana, obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui ao Cadeia Neles. Ou seja, são situações hoje que no país inteiro isso acontece ainda. Agora, é um edifício, classe média alta, são pessoas que têm informação, pessoas que têm aí já, né, sabe o que é certo e o que é errado, mas quando falamos destas relações, alguns colocam como tóxicas, outros colocam como relações mesmo já doentes, pode terminar em tragédia. Bom dia. Bom dia, sim, bom dia. Isso acontece em todo o Brasil, em todo o mundo, mas o que nós temos que pensar aqui no Brasil, desde o advento da Lei Maria da Penha, o grande desafio foi a entrada da Lei Maria da Penha, a entrada do poder público dentro das residências, mostrando que não é mais um ambiente inviolável se lá dentro acontecem crimes. E hoje nós temos outro desafio da Lei Maria da Penha que eu reputo necessário, mostrar para as mulheres, fazer com que as mulheres se entendam vítimas quando elas são vítimas de violência doméstica e familiar. Então nós temos algumas que ainda estão dentro do ciclo da violência doméstica e não se entendem como vítima. Aliado a isso, nós temos a religiosidade, nós temos uma cultura patriarcal. Então, o trabalho ainda é de formiguinha, diuturno, mostrando à sociedade os efeitos da Lei Maria da Penha, a efetividade da Lei Maria da Penha. Segundo uma pesquisa divulgada pelo IPEA, 98% da sociedade conhece a Lei Maria da Penha ou já ouviu falar, mas nós precisamos mostrar a efetividade dessa lei ainda. Coordenadora, nesse caso do apartamento, a gente percebe que ali vem de uma vingança ou até mesmo de uma questão de maldade, né? Porque faltou alguma orientação para essa mulher, faltou alguma atitude dela, né? Não só para ela, mas também para o homem, que ele saiu de uma condição aí de um problema de relacionamento para uma atitude criminosa, né? Ele cometeu aí não só um crime nessa história. Pelo que foi divulgado pela mídia que eu acompanhei, houve a violência patrimonial, e não só a violência patrimonial, uma delas, pelo que eu percebi, mas pelo inconformismo com o término do relacionamento. Não há motivos para se assassinar mulheres, mas segundo os homens esse é o maior motivo, inconformismo com o término do relacionamento. Isso mostra que a mulher ainda é objetificada pela sociedade, pelos homens que a têm como bem, como propriedade. Mas, defensora, colocar fogo no apartamento, colocar em risco a vida de outras famílias que até então não tinham nenhuma relação com esse problema, chega a esse ponto, o que é isso? Extrapola o fator criminal, parte para a questão, né, mental, de equilíbrio? Sim, chega a esse ponto. E quando chega a esse ponto, nós temos que perceber que algo está errado dentro da sociedade. Mato Grosso é tido como um dos estados mais machistas do país, do Brasil. Nós estamos aí num ranking triste, né? Em os 5 estados que mais acontecem
feminicídios. Sim, e os feminicídios eles podem ser evitados com prevenção. Diferente da morte dos homens, dos assassinatos dos homens, os assassinatos de mulheres, eles são anunciados. Então nós precisamos trabalhar essa prevenção que é possível para evitar os assassinatos de mulheres. Nesse caso, seria um caso até de feminicídio e de morte de outras pessoas também, como você falou. Ou seja, que ponto se chegou a essa situação? A que ponto se chegou para se mostrar que alguém é uma coisa, alguém é propriedade de outro alguém, que quando não deseja mais estar dentro de um relacionamento amoroso, passa por uma situação dessa, colocando em risco a vida de muitas O pessoas. trabalho que a senhora desenvolve hoje, né, e com orgulho representando o Mato Grosso pela importância do trabalho da Defensoria aqui, né, sob a batuta da senhora, ou seja, em todo o país, é de que o que essa mulher que acabou sendo alvo, né, a família, as famílias do prédio, ela poderia fazer alguma coisa antes, defensora, que pudesse minimizar isso ou de repente conseguir de outra maneira se afastar desse homem, porque fica difícil para a vítima também, né, ter que presumir essa história toda. A Lei Maria da Penha ela existe justamente para casos semelhantes a esse. Quando a mulher não consegue sair de um relacionamento amoroso, quando ela se vê ameaçada, se vê num possível risco de morte, ela pode imediatamente buscar uma delegacia de polícia, lavrar um boletim de ocorrência e pedir o imediato afastamento desse agressor. Não esperar que piore. Não esperar que piore, não E esperar não uma duvidar segunda. que vai resolver também, né? Sim, Que aconteceu. não esperar que aconteça uma segunda violência e acreditar que aquela ameaça Sim. pode ser real. Defensora, nós mostramos aqui no Cadeia Neles, é uma repercussão também, Edivaldo, na mídia nacional, que é aquele caso lá, né, de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, lá no sul do país, que é uma outra cultura também, e uma série de questões em que aquela moça, Michele, pediu para um juiz durante uma audiência, né, com o seu companheiro, ex-companheiro, que tentou matá-la, que atirou 7 vezes contra ela numa praça pública, que atingiu 5 tiros, e ela fez ali uma situação de que ela queria e conseguiu ainda, né, mesmo não autorizada, a abraçar o companheiro dela, que era o Lissandro, e ainda beijá-lo nessa audiência como uma prova de que era o homem da vida dela e que ela quer se casar com ele. E ela disse ainda para familiares lá no tribunal do júri, para a imprensa, de que é o homem da vida dela e que ela, aliás, é o melhor homem que ela já teve na vida. Aí um caso desse gera uma série de contradições e de questionamentos, né? Do tipo, para que a Lei Maria da Penha, se tem mulheres que pensam assim? Como é que vocês analisam esse caso? Como que a Comissão Nacional vê um caso como esse, defensora? Esse é um caso típico de ciclo de violência doméstica. Ela está dentro do ciclo da violência doméstica. Nós, a Defensoria Pública do Núcleo de Defesa da Mulher espalhado pelo Brasil, temos a primordial função de fazer quebrar este ciclo quando se trata de violência doméstica familiar. E ela Então, diz a que ela mulher- foi a culpada, defensora. Sim, a mulher se encontra dentro desse ciclo e acaba sendo vítima de feminicídios dentro deste ciclo. Então ela se enxerga culpada porque ela não se vê vítima de violência. Ela ainda se enxerga como que vivemos numa cultura patriarcal, que o homem é superior a ela. Então nós precisamos mostrar a essa mulher que ela é vítima, ajudar a quebrar este ciclo para que ela não seja morta. Ela corre um risco muito grande de voltar a esse relacionamento e acabar sendo morta, acabar a ameaça sendo cumprida. Porque se ele teve coragem de disparar 7 vezes contra ela, atingiu 5 tiros, mas aí ao invés de um afastamento, ela faz uma jura de amor para ele, defensora. É difícil, né? É muito difícil e ainda muitas se culpam pela violência, mas eu provoquei. Não. Que foi o caso dessa moça. Sim, é uma banalização dos atos do mal. Eu posso ser feliz 2 dias da semana e 5 dias de total infelicidade. Como E se a nem- infelicidade, ou seja, a violência, fosse algo, estivesse no pacote da vida que dela. fosse normal, enquanto que não é normal. Nós temos que ser felizes todos os dias. Todos os dias é importante a felicidade dentro do lar, a felicidade com o seu companheiro, com os filhos, com a companheira, da forma normal de se viver. Mas, defensora, casos como esse, essa repercussão toda, ou seja, essa banalização que a senhora disse aí da questão do mal mesmo, acaba também gerando aquela animosidade que é o questionamento sobre a lei, de que as mulheres abusam porque tem essa lei a seu favor e que de alguma maneira, ou seja, não precisaria de tanto cuidado assim. Como que a comissão, que enfrentamento vocês fazem para reafirmar? Porque, sinceramente, são só aquelas pessoas que não estão interessadas numa cultura de paz que tem essa defesa. Porque, no geral, a lei está aí e a gente sabe que
mudou o panorama da mulher brasileira. Sim, esse caso mostra o tamanho da vulnerabilidade da mulher, o tamanho da necessidade da Lei Maria da Penha. Então, esse é mais um dos casos que mostra a necessidade da atuação, da efetividade dessa lei, de trabalhos mostrando para a sociedade o quanto a Lei Maria da Penha tem mudado o contexto. Desde o advento da lei, 10% dos feminicídios no país diminuíram. Então, esse é um dado importante para nós. Apesar dos crimes ainda ocorrerem, acontecerem em larga escala, as estatísticas ainda serem altas, porque as mulheres buscam a Lei Maria da Penha, nós temos uma estatística de mulheres também que buscam hoje o amparo do poder público e não aceitam mais ser vítimas de violência. Em qualquer circunstância, qualquer violência, qualquer uma das 5 violências descritas no artigo 7º da Lei Maria da Penha, pode redundar em boletim de ocorrência e medida protetiva de urgência, afastando o agressor e garantindo a integridade física da mulher. O que chama atenção nessa cena do beijo aí, que a imprensa mostra no país inteiro, a gente mostrando, né, está no ar, defensora, é que atrás dessa cena, onde ela acaba, né, desautorizada pelo juiz, o magistrado vai lá e beija esse rapaz, tem uma mulher que é uma funcionária possível, alguém que está acompanhando a sessão, e a expressão dela diz tudo, do tipo assim, né, que situação, que triste uma mulher vendo isso, ou seja, é uma cena muito forte, ou seja, mas esse é um caso em que as mulheres precisam ver como preocupação e não necessariamente como se isso fosse uma banalização da lei. É o contrário, defensora. As mulheres precisam repensar essas questões que ganham essa proporção. É um caso totalmente isolado, porque o que eu tenho visto é as mulheres necessitarem muito dessa lei, garantia da integridade física das mulheres, prevenção aos feminicídios dentro do ambiente doméstico e familiar. A Lei Maria da Penha é extremamente necessária. A desigualdade entre a mulher e o homem sempre existiu. Nós estamos tentando mudar essa desigualdade, principalmente, primeiro, dentro do ambiente doméstico e familiar, com a Lei Maria da Penha. As mulheres têm que saber da efetividade dessa lei e saber que o poder público está à disposição para o amparo integral das mulheres vítimas de violência. Defensora, pela Comissão Nacional, que hoje a senhora cuida no país inteiro, o que a mulher tem que fazer quando ela se sente nessa condição, para a gente encerrar esse bate-papo com a senhora, esse debate tão importante hoje aqui no Cadeia Neles? Em havendo qualquer uma das formas de violência descritas no artigo 7º, moral, psicológica, sexual, patrimonial ou física, não espere a segunda vez. A primeira vez que aconteceu uma violência dessa em casa, se sentiu humilhada, constrangida ou agredida, busque uma delegacia de polícia, lavre o boletim de ocorrência e peça a medida protetiva de afastamento do agressor. Os feminicídios acontecem precedidos de delitos menores, então não vamos esperar... Não duvide. Não duvide, não espere uma segunda vez. Lavre um boletim de ocorrência e tente ser feliz todos os dias. Segunda chance é uma outra coisa, defensora. Não acreditar que o criminoso, como esse caso do Rio Grande do Sul, vai mudar. O risco dessa mulher é muito grande. O risco dela é muito grande, ainda se tiver filhos e filhas, em deixar os filhos e filhas em uma situação de total desamparo. Muito obrigado, parabéns pela ascensão da senhora, pela competência e dedicação com a defesa, né, a promoção dos direitos da mulher, e bom trabalho e sucesso no Brasil com essa missão, defensora. Eu é que agradeço, parabéns ao Cadeia Neles por fomentar a discussão tão importante dos direitos das mulheres, mostrando que a Lei Maria da Penha é muito efetiva e eficaz. Parabéns a O vocês. espaço está sempre aberto. Muito obrigada. Obrigado à defensora pública Rosana Leite Antunes de Barros, que é coordenadora nacional da Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher. Nós voltamos ao estúdio com você, Edvaldo.